Boa noite, sejam todos bem-vindos à live Fisioterapeuta Perito, parte 3. Muito obrigada pela presença, doutora Melissa, doutora Lucimara, demais convidados. Doutor Tiago, eu sei que está entrando daqui a pouquinho, falei agora há pouco com ele também. É um prazer imenso, mais uma vez, né, estar compartilhando com vocês esse momento especial da discussão para o fisioterapeuta da nossa área de atuação enquanto peritos. Nós tivemos 3 lives, aqui nós encerramos a primeira temporada, então, de lives, né? Foi a live número 1, nós tivemos Dr. Eduardo Leivas, que estava aqui com a gente agora há pouco, continua, está aqui com a gente, falando sobre CIF. Nós tivemos a doutora Rebeca falando sobre a importância da perícia na fisioterapia do trabalho. E nós tivemos também o Dr. Ricardo Wallace falando na dermatofuncional. Quem perdeu a primeira live pode solicitar, eu coloquei meu telefone no chat agora, para que eu possa enviar essa primeira live, foi muito interessante, muito bacana. Nossa segunda live, nós contamos com o Dr. Douglas Garcia, falando sobre o consultor jurídico, a importância, então, do fisioterapeuta atuando junto aos advogados, né? Maravilhoso, uma área muito bacana de trabalho. Dr. Ricardo Fing falando sobre a cardiorrespiratória, sobre a trauma ortopédica, o fisioterapeuta, então, trabalhando em perícias voltadas para essa área. E tivemos também a advogada e fisioterapeuta Carol Steldel, dando aí o passo a passo de como ingressar nessa área. Hoje, doutora Melissa, advogada, Melissa Dias está com a gente, ela é advogada, atua na Inspirar, e vou deixar ela se apresentar melhor, então, depois, mas nos trará, mais uma vez, então, a importância, né, como o assistente técnico tem, então, o seu destaque durante uma perícia judicial e documental também, né? Doutora Lucimara Baú, parceira, de muitos tempos, né, da velha guarda, de muitos anos, trazendo também para a gente a sua experiência maravilhosa na perícia documental, né, na perícia administrativa. E o doutor Tiago Marchese, que já está aqui a postos também, está chegando, daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele vai um pouquinho além, não só, vai aprofundar um pouquinho o documental, falando então da previdência, né, dos pareceres ad hoc. Então, a minha presença aqui é só como moderadora, eu vou estar controlando o tempo, nós temos 10 minutinhos mais ou menos para cada palestrante, 10, 12 minutinhos, para se apresentar, para falar a sua experiência, para nos contar, então, qual é a sua expectativa e a sua vivência e a sua, como é que eu vou colocar assim, vivência, experiência e expectativa do fisioterapeuta perito, para quem já atua e para quem está entrando agora nesse mundo, então, jurídico. Inicialmente, então, eu vou chamar a doutora Melissa Dias para se apresentar e dar início. Nós vamos estar aqui acompanhando e, ao final, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Então, quem quiser já no comecinho colocar sua pergunta no chat, independente para quem seja, eu vou estar anotando e no finalzinho a gente retorna com um bom bate-papo também, ok? Doutora Melissa, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos, obrigada pelo convite. Sejam bem-vindos a essa live que vai esclarecer algumas coisas para vocês no que se refere à atuação da perícia fisioterapêutica. Meu nome é Melissa Dias, eu sou bacharel em Direito, sou advogada. Tenho uma relação muito importante com a fisioterapia, na medida em que participo de um grupo de gestores da Faculdade Inspirar, em que eu sou a única que não sou fisioterapeuta. De todo modo, então, eu trago uma vivência quase que diária com a área de vocês, né? E, além disso, eu faço o doutorado também em Ciências da Reabilitação, em que eu e apenas mais um colega também não somos fisioterapeutas, inclusive sou colega da doutora Cíntia, da doutora Lucimara, do Eduardo, enfim. Me coloco à disposição também a partir das colocações feitas pela doutora Cíntia e trago aqui algumas considerações importantes no que se refere à atuação da perícia dentro dos processos e dos procedimentos administrativos, né? Então, você pode pensar em alguma medida qual seria a minha participação efetiva, ou como que eu, fazendo um curso de fisioterapia,
de perícia fisioterapêutica, qual seria a minha atuação? Eu vou trazer para vocês, então, a visão jurídica desta sua atividade e quão importante isso tem se tornado com o passar dos anos para a atividade da advocacia, e não somente para a advocacia, como também se estende aos operadores do direito em geral. Então, naturalmente que, com o passar do tempo, você tendo mais contato com o mundo jurídico, você começa a se apropriar de conceitos e de informações que, muito provavelmente, a gente vai conseguir explanar para vocês em alguma medida agora, e quem desejar se aprofundar, naturalmente, é nosso convidado para participar da pós-graduação. O que é uma perícia dentro de um processo? O que é um processo? Como funciona a justiça? Qual que efetivamente e concretamente é a minha atuação? Então, eu trouxe aqui 3 tópicos básicos para a gente, muito brevemente, e naturalmente, mais superficialmente do que eu gostaria de explanar para vocês, mas de dizer que para nós, enquanto operadores do direito, e operadores aqui se incluem advogados, promotores, juízes, né? Qual que é o impacto da atuação do fisioterapeuta com esta especialidade no mundo do direito, no mundo jurídico, né? Então, nós temos uma organização, que é uma organização judiciária no Brasil, que estabelece quais são as competências da justiça estadual, justiça federal, naturalmente, e aonde que entra a atividade do fisioterapeuta? Justamente nos processos, né? E o que é um processo? Um processo, e eu costumo explicar isso para os meus alunos de direito, ele se inicia a partir do momento que, em alguma medida, se instaurou um litígio. E esse litígio precisa ser resolvido pelo juiz. Por isso, a gente chama de prestação jurisdicional, porque nós estamos chamando um juiz para decidir quem tem razão. E nesta discussão de quem tem razão, nós seguimos um rito, um caminho. E esse caminho ele está estabelecido na legislação, e em dado momento é necessário que nós precisemos, naturalmente, fazer provas. E a perícia é um dos meios de prova admitidos e regularmente trazidos nos processos. E quais processos? Quando a gente fala de processo e fala de fisioterapia, fisioterapia, a gente precisa sair um pouco do âmbito da justiça do trabalho, porque o campo de atuação do perito na área da fisioterapia, sim, tem o direito do trabalho, que já é uma área quase que tradicional, sim, temos a área previdenciária, que será colocada pelo nosso colega logo em seguida, mas nós temos outras áreas que também precisamos da ajuda do perito, do assistente técnico, para que ele possa nos elucidar. Então, naturalmente, que o juiz não tem conhecimento técnico, né? O promotor não tem conhecimento técnico, ele precisa ser subsidiado de informações. E esse subsídio é feito a partir do quê? Dos pareceres, dos laudos e da comunicação que é feita a partir da documentação que a professora Lucimara logo mais vai colocar para vocês, trazido dentro do processo. Né? Então, assim, hoje a advocacia contemporânea, e eu falo a operação do direito de forma mais contemporânea falando, já se encaminha para um momento de reconhecer que litigar, ou seja, brigar, é muito caro. Então, de que forma que a gente consegue mitigar este valor, reduzir este valor? Trazendo para o conflito que se estabeleceu, seja ele trabalhista, seja ele, por exemplo, numa ação de indenização em que houve alguma sequela no nosso cliente, a gente precisa, em alguma medida, então, fazer uma mediação, fazer uma conciliação, para que, eventualmente, alguém possa fazer uma arbitragem. Isso estou falando na esfera extrajudicial. E na judicial é a mesma coisa. Então, assim, existe um movimento muito, muito importante da atual advocacia no sentido de trabalhar preventivamente. Então, para nós, enquanto advogados, o que significa? Significa que eu notifico a outra parte e já levo um parecer de um assistente. Né? Então, assim, o perito é aquele nomeado pelo juiz dentro dos autos. Esfera judicial, caro, demorado, difícil. Mas, extrajudicialmente, a
ela é muito relevante na nossa atividade. Por quê? Porque eu convido a doutora Cintia e digo, doutora, me ajuda com isso daqui. Explica para um leigo, que sou eu, a outra parte, que ele vai ter problema se ele for para a justiça aqui. Ou, efetivamente, o meu cliente tem direito. Ao passo, quando eu sou autora da ação, e também se eu for ré de uma ação, vou gostar de saber, puxa, ali vai ter problema. Então, vamos negociar antes, vamos conciliar antes, porque isso vai trazer para nós uma condição muito melhor de efetivamente ter esse litígio ou esse conflito que se instaurou em alguma medida encerrado antes. Isso é mais barato em todos os sentidos, financeiramente, no que se refere a tempo e no que se refere ao desgaste que nós temos. Quem aqui não conhece processos que duraram 5, lamentavelmente 10 anos, né? Hoje nós temos o Conselho Nacional de Justiça que faz um levantamento anual do número de ações que são protocoladas mensalmente. E, naturalmente, no final do ano ele faz um levantamento anual. Nós temos milhões de ações protocoladas anualmente e milhares delas quase que diariamente. Isso faz com que o Poder Judiciário se encontre abarrotado e, eventualmente, não tenha tempo de dar a prestação jurisdicional que nós precisamos e que nós merecemos enquanto cidadãos. Então, o que eu posso colocar para vocês agora, no sentido de demonstrar qual é a importância do assistente? Eu não preciso necessariamente ter um processo judicial instaurado, mas eu posso sim notificar administrativamente, por exemplo, a outra parte, dizendo assim, olha, você bateu no meu carro, eu sofri uma lesão grave, eu perdi determinados movimentos e não sou eu que estou dizendo. Tem um profissional devidamente habilitado que está fazendo este laudo. Vamos sentar para conversar, né? Ou aí entra a ameaça clássica do advogado, ou eu vou ter que procurar os meus direitos, né? E, enfim, brincadeiras à parte, a gente hoje já se encontra num momento na advocacia brasileira, o que já é muito presente fora do Brasil, em fazer acordos, né? E fazer acordo não significa negociata, significa efetivamente nós fazermos um acordo extrajudicial e ali ficam estabelecidas quais são as cláusulas, qual é o grau de comprometimento, qual é eventualmente a indenização. Então, mais do que você estar ajudando uma pessoa a obter uma prestação ou um reconhecimento do seu direito extrajudicialmente, você, fisioterapeuta que tem essa habilidade, está colaborando para o funcionamento natural da sociedade, da justiça e especificamente em situações que, inclusive, eu já precisei contar com peritos de esclarecimento. Porque é muito mais fácil eu chamar a outra parte e pedir para o assistente técnico explicar. Porque você tem o conhecimento técnico de dizer assim, olha, esta lesão, você vai estabelecer isso tecnicamente no seu laudo, naturalmente, mas você vai ter que explicar isso. Eu posso te convidar a dizer, Cíntia, vem aqui, explica aqui para a outra parte o que significa isso. Qual que é a natureza da sequela? O que isso vai me impedir? Que o fato dele ter colidido com o meu carro, além de ter causado os danos materiais, me causou danos no meu corpo, no meu braço, na minha perna. Dependendo da minha atividade, eu não vou poder mais trabalhar como eu trabalhava antes. A gente já tem um impacto na esfera previdenciária também. Então, é uma rede muito interessante de atuação, né? Num primeiro momento pode ser que alguns possam entender complexa, eu não entendo que ela é uma rede complexa, mas eu entendo como uma rede interessante e que está muito presente, muito mais do que se imagina nos nossos dias. A advocacia preventiva, que é a advocacia proativa, que é aquela em que o advogado procura resolver isso antes de instaurar o litígio, volto a dizer, tem ganhado muito espaço. Então, a possibilidade de nós trabalharmos como assistentes técnicos, e hoje, inclusive, existem sites que nós, advogados, nos cadastramos dizendo o que é que eu quero. Hoje, por exemplo, antes de estar com vocês aqui, eu entrei no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para verificar se eu conseguia um perito
fisioterapeuta devidamente habilitado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Não encontrei. Né? Então, o que não encontrei? Não encontrei, entrei com a minha OAB, fiz essa verificação. Significa o quê? Em havendo uma ação, hoje, em havendo uma ação, eu vou precisar, né, de um parecer. O que acontece? O perito vai ter que nomear alguém que ele conhece ou alguém que foi indicado, e isso demora tempo. A pessoa precisa, quando ela faz o cadastro lá no site do Tribunal de Justiça, ela faz prova daquela competência, ela leva informações daquela competência, e quando o perito é nomeado no decorrer do processo, a gente sabe que nem sempre essa capacidade técnica e efetiva, ela acaba sendo reconhecida. E, de outra forma, para os senhores não deve ser novidade, até porque os conselhos de fisioterapia têm brigado muito com isso, de entender que o papel do perito fisioterapeuta não tem nada a ver com o papel do perito médico, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? O juiz acaba se lançando mão de um perito médico para tratar de uma questão de ordem fisioterapêutica. E é claro que isso não dá certo, porque o conhecimento que se demanda é outro, né? Então, assim, de todo modo, fica aberto a perguntas, mas o que eu gostaria de deixar muito claro é que vejo cada vez maior a participação dos peritos fisioterapêuticos. Por quê? Porque é um meio de prova muito significativo o laudo, o parecer, o depoimento trazido pelo perito e pelo assistente também. Professora? Excelente, doutora Melissa. Nossa, eu fico encantada, eu sou apaixonada por essa área. Motiva, e eu espero que todos que estejam assistindo também tenham essa motivação de, ou quem já atua, continuar, quem não atua, entrar nessa área, porque é uma área, sim, muito rica, né? Muito rica de conhecimento, esse conhecimento que já é nato, é o conhecimento nosso, nós só precisamos nos apresentar e estar disponíveis, né? Para que esse trabalho venha e caia na mão certa. Né? Na cardiorrespiratória, na traumatortopédica, na dermatofuncional, na uroginecológica, Covid, né? Nós estamos sabendo o que está acontecendo por aí, o que vai acontecer posteriormente a isso, quais as limitações que podem estar acontecendo, enfim, dermatofuncional já foi discutido aqui, como a doutora Melissa mesmo falou, dentro da fisioterapia do trabalho, ela já é, né, bem estabelecida, mas nós temos muitas áreas de conhecimento para estar ainda entrando e mostrando o nosso trabalho. Dentro dessa advocacia preventiva, então, é o futuro. Nós precisamos evitar grandes conflitos e conflitos morosos, demorados, conflitos que se arrastam. Então, tentar resolver isso o mais breve possível, com um bom embasamento e uma boa ameaça, né, doutora Melissa? Sim, você sabe que, me permite uma consideração, a gente percebe o movimento no estado do Paraná. Hoje falo no estado do Paraná porque é onde eu milito com a advocacia. E percebo no estado do Paraná um movimento muito interessante dos fisioterapeutas neurofuncionais no que se refere a ocupar o seu espaço na perícia. Sim. Né? Veja, eu não sou fisioterapeuta, mas, como eu disse, a gente convive com muitos que são, né? Então, assim, é uma especialidade da fisioterapia, né? Essa área neurofuncional. Então, assim, o que nós, advogados, ou os colegas advogados não têm aceitado? Eu não admito que um médico venha me falar alguma coisa quando se refere a uma especificidade nesse sentido. Então, assim, é digno, sim, de contestação dentro dos autos, mas para isso eu preciso de peritos habilitados. E habilitar-se como perito, o que é? É você aprender a trabalhar como perito, porque, afinal de contas, como você disse, esse conhecimento eu já tenho. Eu preciso saber me relacionar com a justiça, eu preciso saber fazer o laudo, que a professora Lucimara vai falar um pouco para nós, né? Eu preciso saber qual é o meu horizonte, qual é a minha gama de possibilidades de atuação, né? Então, eu acho que os caminhos estão abertos e vocês, fisioterapeutas, nesta atividade, precisam ocupar o espaço que durante muitos anos nós sabemos foi ocupado pelos profissionais médicos, mas que a gente precisa colocar cada um no seu quadrado.
Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso aí. E me perdoe aqui, eu falei da traumato, da orto, e não falei da neuro, maravilhosa, espetacular e fundamental. Doutora Lucimara Baú vai continuar, então, essa nossa conversa, puxando para esse lado administrativo, né, e puxando também para as perícias documentais de muito valor. Então, professora Lucimara, se apresente, por gentileza, e vou ficar quietinha aqui por enquanto. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? Estamos aqui para falar de um assunto bastante sério, que é o que acontece quando a gente não faz bem feito as coisas. Né? Ela chega nessa questão de ação judicial. Eu só queria fazer um release para vocês. Eu estou formada há bastante tempo, eu estudo da primeira turma da PUC, e trabalhando muito tempo em clínica, em ambulatório, tanto como paciente ortopédico, como paciente neurológico, chega uma hora que você começa a questionar sobre o que aconteceu com esses pacientes, né? Será que a gente se sente um pouco incompetente, porque você tem uma abordagem metodológica correta, você vê o paciente evoluir, mas ele recidiva, tem algumas coisas, sequelas que precisam deixar bem claro. Então, a partir disso, eu comecei a questionar e procurei algumas empresas, mas principalmente os planos de saúde, ok? Porque a maior parte dos pacientes, eles vêm, a maioria, pelo menos, eu atendia muitos planos de saúde. Eu quis questionar os planos de saúde, porque vocês segmentam as pessoas em pedaços, né? É o código para o braço, para a perna, para a coluna, ou para respiração, ou para circulação. E a gente fica limitado dentro desses procedimentos, engessado, e se eu atender a pessoa como um todo, eu vou ficar com ela 1h30, 2 horas, e o plano de saúde vai me pagar um pedacinho. Né? Então, tem uma injustiça bilateral. E, através disso, eu comecei a procurar planos de saúde nacionais de grandes empresas, ou planos que vendiam os seus planos propriamente dito, ou planos de saúde de empresas que tinham o seu próprio plano, né? E com esse interesse dessa procura, esses planos de saúde falaram, poxa, tem alguma coisa interessante aqui, você está falando está certo, é claro que a gente não tem, o procedimento é esse mesmo. Eu falei, mas tem muita injustiça, não é com o paciente, é injustiça com o procedimento todo. Por quê? Porque eu não vou tratar completamente, essa pessoa vai ficar com sequela e ela vai acabar gastando muito mais atendimentos, muito mais tempo dela, de vocês, e de retornos de consultas médicas, então o custo-benefício não se aplica. Então, a partir disso, os planos de saúde falaram assim, tá, qual é a sua sugestão? Eu falei, criar protocolos para a gente ver a eficácia dos atendimentos, mas principalmente analisar de uma forma macro maior a evolução dessas pessoas. Então, foi muito interessante, foi muito bem aceito, a gente começou a montar juntas, reunindo eu enquanto fisioterapeuta, ortopedista, e psicólogo, e psiquiatra, se fosse o caso, e neurologista, quer dizer, o plano de saúde que pegava os seus profissionais e discutíamos. A partir disso, surgiu uma proposta de um plano de saúde, depois vieram de vários, me nomeando enquanto perita deles. Por quê? Porque eles viram que eu tinha um conhecimento técnico sobre o movimento humano, eu sabia de toda a evolução do paciente, eu tinha acesso ao prontuário completo, então eu podia discutir. E quando eu não podia, eu procurava o médico. Assim, até é uma coisa que a gente tem que fazer. Claro que a gente não tem tempo, né, gente? Mas dar um retorno, mandar relatório, etc. Eles diziam, como é que você arruma tempo para vir aqui? Falei, porque se eu não fizer isso, meu trabalho não fica bem feito. Então, através desse espaço, abriu-se uma janela grande e houve, inicialmente, uma proposta de uma grande empresa que me fez um contrato como pessoa física. Eu tinha uma clínica, pessoa jurídica, com vários sócios, com vários convênios, mas eles disseram, tem que ser pessoa física, porque nós vamos nomear você como perita sobre os nossos procedimentos que nós temos com os nossos funcionários, de vários motivos, quer do trabalho, quer de acidente, né, de indenizatório, etc. A partir dessa evolução, veio um questionamento do próprio convênio, diz assim, você tem autonomia para isso? Eu falei, olha, começa o decreto, né, a minha legislação da minha profissão, 938 de 69. Mas até 1984, nós não tínhamos autonomia de diagnóstico, de fazer uma avaliação, de dar um parecer técnico ou de podermos expressar, né, uma ação técnica do conteúdo que eu praticava, porque até então nós executávamos métodos
recomendados por médicos. Mas através foi o decreto 90.640 de dezembro de 1984, que foi do presidente João Batista Figueiredo, foi ainda na época do general militar, que era o presidente do país. Ele nomeou essa lei, na verdade, 9.640, exatamente porque ele foi paciente e viu que era necessária a autonomia do fisioterapeuta, porque ele gostaria de uma independência na sua equitação. Ele gostava de montar cavalo, então, assim, ele acabou, era o seu hobby, e ele teve uma hernia de disco e isso o restringiu. E ele queria, o ortopedista queria o repouso, e o fisioterapeuta falou, se fizermos um bom trabalho, o senhor pode voltar, porque ele não era um atleta. Só que eu não tenho autonomia para isso. E é interessante, né? São esses momentos. Então, eu acho assim, e aí, a partir disso, desse decreto de 84, nós tivemos autonomia para análise da cinemática humana, né? De podermos expressar o nosso parecer com uma projeção ou com uma ação, né? De sequela, de dano, de prognóstico de tratamento, de intervenção e daí por diante. Então, isso foi bem interessante. Baseado nisso, né? A gente começou a trabalhar, nós nem tínhamos ainda essa questão de perícia, isso foi, eu estou contando para vocês, 1996, quando eu comecei a trabalhar e recebi essa proposta. Então, realmente, nós tínhamos partir com uma base da autonomia profissional que nós temos no nosso consultório, né? E com o nosso paciente, com o nosso cliente, que o serviço médico passa o diagnóstico nosológico, o CID, o Código Internacional de Doença. Nós é que vamos determinar o procedimento fisioterapêutico, né? Então, a partir disso, o primeiro contrato que eu tive foi um contrato de 60 meses. 5 anos a empresa me propôs. Vamos te nomear por 5 anos nossa perita. Então, todo funcionário que tiver algum tipo de limitação de movimento, quer dor, quer perda de força, e que não possa trabalhar, você vai fazer um procedimento. E foi interessante, desculpe, porque nesse período, foi feito um convênio da empresa com o INSS. Então, o INSS aceitava esses procedimentos periciais da empresa, claro, fazendo a conferência da lisura desse procedimento através de um contrato com... Desculpe, eu estava dando muita aula e acabou que vou ficar aqui com irritação da voz. E, a partir disso, eu fiz centenas de perícias. E vencendo os 60 meses, a empresa renovou por mais 60 meses. Então, fiquei 10 anos numa empresa. A partir disso, outras empresas grandes de planos de saúde, porque eu fui contratada pelo plano de saúde da empresa, né? Me procuraram em função dessas demandas. E isso originou não só a avaliação cinético-funcional que eu fazia do trabalhador. Eu viajava o Paraná inteiro, porque essa empresa está em várias localidades. Se o funcionário, o paciente, não conseguia vir até Curitiba, eu me deslocava a Cascavel, Foz do Iguaçu, Jaguariaíva, Ponta Grossa, Londrina, Maringá. Então, eu viajava contratada pela empresa, né, para desenvolver esse ato pericial e criar um critério documental. Tinha todo um procedimento para analisar os quesitos que estavam solicitados no processo em andamento, e também tinha um ato pericial que nós construímos com a empresa, de que forma que nós faríamos uma abordagem do parecer pericial, do laudo pericial, né? Então, foi discutido em coletiva, então os ortopedistas tinham sua visão, respeitavam o fisioterapeuta, o neurologista tinha sua visão, o psicólogo tinha sua visão, e em casos que envolvia psiquiatria também, porque às vezes a pessoa com dor, com limitação, chega ao extremo aí de ter problemas de depressão, etc., envolvia aí tratamento com medicação, né? Então aí entrava o psiquiatra, e nós criamos esses procedimentos que eram separados, então cada um tinha o seu procedimento e a empresa tinha aí um trabalho, uma decisão, e que ia para o juiz, né, dentro desse ponto de vista, que na maior parte desses casos, especificamente, nós levamos a o parecer que eu fiz, 2 aposentadorias por invalidez. Realmente a pessoa não tinha condições, então tem que aposentar. Os demais, eles tinham condições de fazer reintegração, né? Aí, paralelo a isso, havia um programa, né, progressivo que foi criado para a reintegração desses trabalhadores. Aí sim passa a parecer técnico, né? E procedimentos terapêuticos
inclusive com um levantamento de todos os serviços de saúde que tinham daquele plano de saúde, porque eu era perita, então eu não podia atender terapeuticamente. Então, eu acompanhava a triagem desses pacientes, da sua evolução, e daí outros convênios, outros planos de saúde e empresas acabaram me solicitando, porque vão conversando entre eles, então nós participávamos. Gente, é muito importante para a gente poder, como a doutora Melissa colocou aqui, tem todo um procedimento jurídico que a gente pode aprender, porque está aí no tribunal, está escrito, tem que se cadastrar, né? Tem que provar suas evidências. Mas também nós precisamos buscar essas pessoas, quem não é visto não é lembrado, né? Então tem o network, então tinha congresso, tinha evento, eu sempre estava junto com essas pessoas. Aí convidava a gente para fazer debate da televisão, no rádio, a gente falava sobre isso, desses procedimentos, né? E a partir disso, o que acontecia? A empresa começou a chamar para outras coisas, outras demandas, como, por exemplo, acidente. Só que como o acidente de um funcionário é de trajeto, a empresa acompanha aquele funcionário no procedimento e daí eu fazia a perícia indenizatória para a sequela, né? Qual é a sequela, qual a limitação, quais foram os atendimentos, o que foi o parecer daquele profissional que está atendendo, eu analisava, aí vem a questão documental. Eu não tinha contato com o funcionário paciente. Eu tinha contato com todos os procedimentos daquele fisioterapeuta que está atendendo ele, eu analisava a projeção, discutia com ele o tempo de tratamento, o valor desses atendimentos, a limitação que a pessoa tinha, quanto ela ia precisar de um enfermeiro, do assistência, do motorista, porque não consegue dirigir, tem o seu carro, né? Então, tudo isso levava ao valor, a questão documental indenizatória que o juiz vai fazer. Então, se passa a planilha financeira, basicamente, de levantar dos procedimentos fisioterapêuticos, né? Da independência motora, da autonomia funcional daquele indivíduo, né? Então, aí se estendeu para outras questões, ao ponto daí, vamos pensar assim, quando a gente começa a crescer, no sentido de estar em contato com as pessoas, de empresas ou o tribunal pedir para o nosso conselho quem poderia. Então, o meu conselho prefeito me procurou já também para fazer perícias, mas daí são perícias criminais sobre profissionais que lesaram pessoas, né? Então, aí vem um processo indenizatório de danos, né? De prejuízo irreversível, né? Inclusive levando à morte, né? Então, assim, aí os processos são bem maiores, é muito delicado, porque você vai avaliar um colega, né, que participou de um procedimento que levou a óbito alguém, né? Então, é muito complicado, aí já ela se estende para uma outra esfera, mas aí voltando, colocando para vocês que foi o meu forte dentro dessas perícias administrativas e documentais, as empresas, mas principalmente os planos de saúde, gente, vocês podem procurar, eles querem solução, ao ponto assim, vários planos de saúde eram nacionais. Nós temos centralização no Rio de Janeiro e em Brasília. Aqui, nós fazíamos procedimentos e sistematizamos a nível nacional. Era encaminhado isso. Então, nós fazíamos a sugestão e daí, claro, né, eles nomeiam você pela confiança, porque o perito é isso. Ele é a pessoa de confiança do juiz, né, ou daquela pessoa que te contrata, no caso de uma pessoa que entra com um processo, ou de uma empresa, né, ou de uma seguradora que vai te nomear perita porque tem confiança do teu trabalho. Então, a diferença é que quando vai pelo tribunal o valor é fixo, mas nunca esqueçam de pedir antecipado, né, o dinheiro para iniciar a perícia, tem esse direito, né? Mas as perícias com assistência técnica e as negociações de valores, elas são diferentes, depende da confiança e depende de quanto que você vai defender no processo. Então, nesse contexto, pela parte documental, eu fiz muitas pessoas, eu avaliei especificamente, foi um processo grande de 546 perícias nesses 10 anos. Mas daí com os outros serviços, indenização, processos de perícia de concursos públicos, entendeu? Porque se faz um concurso público, a pessoa passa, mas de repente ela não passa no exame médico para aquele concurso. Aí ela não é aprovada, mas espera aí, o critério do concurso público não previu que a pessoa precisava de uma autonomia funcional motora. Aí a empresa te nomeia, né? Você já sabe que ela vai perder o processo, mas você é perito, né?
E por quê? Porque não está no critério do concurso público. Então, aí a gente faz estudo de cinemática de motor, aí você fala, onde é que você faz isso? Ou no meu espaço, na minha clínica, no meu consultório, na minha casa, eu posso fazer a perícia, ou eu uso laboratórios das instituições de ensino, como foi o caso dessa que eu fiz no concurso público, eu usei o estudo de marcha e cinemática da Universidade Federal do Paraná, que pode abrir o espaço, né, para a gente poder interagir com esses estudos. E, na verdade, aí culminou na perícia. Bom, gente, e a questão documental eu coloco para vocês. O que a empresa quer? Outra situação, de planos de saúde de novo. Os planos de saúde, muitas vezes, os seus cooperados, associados, né, segurados, eles fazem procedimentos particulares e querem indenização. Então, esses já são valores menores, mas confesso para você que quando eu fui fazer, eles disseram para mim, quanto que a gente paga para você? A gente não tem a menor ideia, né? Aí eu falei assim, bom, quanto que vocês pagam para o ortopedista? Paguem para mim a mesma coisa, né? São focos distintos sobre o mesmo problema. Por que o meu valor é menor? Não, mas você é fisioterapeuta e ele é médico. Sim. Ele faz o que eu faço? Não, eu também não faço o que ele faz. Mas o objetivo é o mesmo, não é isso? Então, aí foi bem difícil no consenso, porque tinha os ciúmes do serviço médico de que o fisioterapeuta não podia ganhar mais que eles ou igual. Então, eu falei, não precisa, o meu valor era maior que o deles quando eu propus inicialmente. Aí eles chegaram, falaram assim, então vamos fazer assim, vamos nivelar, né? E vamos fazer o mesmo valor para o fisioterapeuta e para o médico, para o ato pericial, a gente vai padronizar, porque são procedimentos e o que você faz, eles não fazem e agrega bastante, né? Tanto é que eu fazia junto, em parceria com o ortopedista, com o neurologista, com o psiquiatra, porque são abordagens distintas que fecham, né? A perícia aí para o juiz tomar uma decisão sobre aquela sequela, sobre aquela indenização e daí por diante. E, a partir disso, nas questões documentais, o que acontecia? Eu fazia na minha clínica, no meu consultório. A empresa mandava para o motoboy, então vem o procedimento, né? Vem todas as cópias de procedimento, porque não é original, mas vem. Então, são malas e malas de documento que você vai analisar e emitir um parecer. Se indeniza, se reembolsa, se está adequado, se o colega teu, muitas vezes a gente tem que avaliar o colega, se ele usou o procedimento correto, ou se ele está abusando, está uso abusivo, né? Então, você diz assim, mas são pareceres, mas eles denominaram enquanto perícia, por quê? Porque tinha um processo judicial andando, e isso é anexado ao procedimento, né? Então, acaba que você contribui de várias formas. Então, eu acho assim, eu gosto muito disso. Hoje, eu trabalho dentro da saúde ocupacional. Eu não tenho mais opção, não optei em trabalhar com o tribunal, ou mesmo com esses volumes, porque eu comecei a trabalhar, tenho as empresas que eu atendo, então, quando uma das empresas que eu tenho, prestação de serviços de consultoria, tem uma demanda judicial, eles me nomeiam como assistente técnico. Então, eu vou pela empresa que eu trabalho, porque eu já conheço todos os procedimentos, né? Ainda dá para interagir. Mas, assim, confesso para vocês que já tive embates, assim, de quererem cancelar minha perícia. Banco, vários, para bancos, vários. Eu fiz perícias para muitos bancos, né? Então, assim, de chegar ao ponto da advogada, só me ligar, Lucimara, eles vão impugnar a tua perícia porque você não tem autonomia. O que eu faço? Eu falei para ela, olha, encaminha essa folhinha, né? O decreto, na verdade, lá é 259 de 2003, tem esse 90.640 do João Batista Figueiredo, lá em 84, né? Além do meu Conselho Federal. Aí a advogada fala, tranquilo, então é isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ter tudo pronto, sabe? Não precisa discutir, tá lá. Querem discutir, vai falar com a lei, não conosco, entendeu? Agora, nós temos que ter a segurança que a gente não está invadindo espaços e que nós temos, aí sim, a garantia de que nós estamos corretos perante o nosso Conselho Federal, a legislação, né? E, tendo essa segurança, o nosso trabalho não tem quem nos tire esse tipo de autonomia ou de direito. Então, eu sou grata porque eu entrei na minha área de saúde ocupacional por esses planos de saúde, depois eu vendi a minha clínica, eu fui trabalhar com saúde ocupacional porque tive uma demanda grande das empresas procurando para solucionar os problemas, mas tem um espaço danado. Por muitos anos, né, eu fui perita, e é legal, porque traz um retorno gratificante, técnico, um aprendizado, um respeito, porque você trabalha em todos, nos níveis, todo mundo igual de hierarquia ali, não tem essa coisa de que o fulano ou ciclano tem uma autonomia maior que a outra.
E também de reconhecimento financeiro. Eu confesso para vocês que esse trabalho de perícia aí me alavancou bastante, porque tinha aquela garantia, aqueles contratos e aquele valor específico, né? Então, eu tinha minha agenda toda, pelo menos 60% da minha agenda era preenchida por perícia por uns bons anos. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que a gente possa esclarecer dúvidas ou interagir e espero encontrar muitos de vocês aí na rotina da perícia, né? Que eu acho que é um trabalho bem legal. Maravilhoso, Lucimara, que bom, e bom ouvir, e bom enxergar esse mundo, né, documental, né? Não é só o embate direto, não é só o juiz, não é só o ato pericial no momento, mas é toda a documentação que envolve, e foi muito bacana você ter lembrado que nosso conselho, o COFITO, ele nos embasa, ele nos dá segurança, nós podemos fazer, nós estamos bem documentados e aptos, né, a essa atividade de perícia, ciência técnica, em todas essas áreas que estão sendo discutidas aqui. Adoro ouvir isso, fico muito orgulhosa dos colegas, da profissão, e vamos aprofundar ainda um pouquinho mais, então, antes de entrar para as perguntas, com os pareceres ad hoc, né, com o doutor Tiago Marchesi, então, na Previdência, né? Por favor, Tiago, vamos completar essa fala toda, depois a gente junta tudo isso e discute. Obrigada, doutora Lucimara. Eu estava ouvindo aqui, estava pensando assim, como é bom a gente ficar ouvindo coisas que a gente fala, e às vezes as pessoas não dão conta, né, de tudo que a gente pode fazer. Eu consigo compartilhar a tela? É para já, vamos lá, se não conseguia, vai conseguir, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Que eu acabei montando, eu não sabia do tempo, Cíntia. Daí eu montei uma apresentaçãozinha rápida. Ok. Olha, agora, vamos lá. São... Aqui. 17 para as 9, 15 minutinhos? Eu acho que sim. Tá aparecendo aí a tela? Tá aparecendo sim. Ok. Tá. Então, boa noite a todos. Me chamo Thiago Marchesi, eu sou fisioterapeuta do trabalho. Tenho pós-graduação em ergonomia, em fisioterapia ortopédica e traumatológica, em termografia do movimento e em higiene e segurança do trabalho. E eu trabalhava principalmente com perícias trabalhistas, então eu sou perito do TRT4 aqui do Rio Grande do Sul. E quando teve aquela reforma trabalhista, as ações trabalhistas diminuíram um monte, né? Então a gente teve que migrar para outras áreas e eu comecei a atuar um pouquinho na previdenciária. E eu vou fazer mais ou menos uma costura de tudo que a doutora Melissa e a doutora Lucimara falaram antes. Eu pensei, nossa, estão falando tudo que eu vou falar, agora o que eu vou falar? Eu vou só dar uma reforçada. Eu estava ouvindo a doutora Melissa lá no começo e eu já separei rapidinho uma coisa que eu tinha recebido aqui na semana passada e está quentinho aqui, que é uma decisão aí do Paraná sobre perícias no INSS. Então é do dia 11/2, tá? É um assunto de auxílio-doença onde o INSS impugnou o laudo feito pelo fisioterapeuta. E o juiz indeferiu. E ele ainda escreveu lá, no item 3. Cumpre ressaltar também que esta comarca vem enfrentando dificuldade na aceitação do encargo por parte do médico perito. E o perito em questão possui a qualificação necessária para o ato e presta serviços a esse tribunal com frequência, sendo de confiança do juízo. E daí, lá na decisão dele, ele botou possibilidade lá do STJ. Então, assim, nós podemos fazer a perícia. Nós temos que alcançar os locais onde os médicos não querem ir. Porque hoje uma perícia previdenciária, eu acho que aqui na região, pelo menos, eles estão pagando 250 a 300 reais por perícia, por perito. E o médico vai lá e faz em 10 minutos. E o fisioterapeuta leva um pouco mais, porque ele faz bem documentado. Então, é um mercado que está aparecendo para nós e a gente tem que agarrar ele, né? Seguindo na sequência, aí a doutora Lucimara falou antes de decretos e de leis e tal, e eu sempre mostro primeiro o Decreto-Lei 938, que é o decreto que criou a nossa profissão. E ele vai falar lá no artigo 5º, no primeiro item, que o fisioterapeuta pode dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares ou assessorá-los tecnicamente. O perito nada mais é que um assessor da justiça. Então, a gente pode assessorar os órgãos públicos e particulares. Então,
só esse artigo já dá poder para nós para podermos atuar na perícia. E depois ainda tem a resolução 466 de 2016 do COFITO, e ela vai dizer lá o que é a perícia extrajudicial, o que é a perícia judicial, o que é a perícia previdenciária, securitária, a perícia do trabalho. E lá na perícia extrajudicial, que é o item 1 ali, vai dizer que a gente vai fazer uma análise cuidadosa e sistemática da capacidade funcional do indivíduo. O item 2, que fala da perícia judicial, também fala a mesma coisa. E lá na perícia previdenciária vai dizer que é a análise da incapacidade funcional do indivíduo em pleito administrativo para concessão de benefício previdenciário ou em ação judicial de natureza previdenciária. Então, e além disso, tem a perícia em pessoas com deficiência, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Eu condensar a atuação do fisioterapeuta na Previdência Social, eu não vou conseguir fazer tudo em 10, 15 minutos. Então, eu vou só dar uma ideia para vocês, que é o seguinte. A fisioterapia forense é um oceano azul. O oceano vermelho é onde está todo mundo. Quem trabalha com dermato funcional, quem trabalha com ortopedia, quem trabalha com neuro nos seus consultórios, está todo mundo ali no oceano vermelho. Ninguém está lá no oceano azul, tem muito poucos profissionais. E por que eu digo isso para vocês? Porque eu fui fazer um levantamento para ver quantos fisioterapeutas tinham no Brasil. Deixa eu ver só se vai ir para frente aqui meus slides. Aqui, deixa eu voltar. E em 2016 tinham 206.170 fisioterapeutas no Brasil. E eu fiz uma projeção para 2020 e, se seguisse a média, nós iríamos estar em 237.500. E um limite de confiança superior, 260 mil, e um inferior, 214 mil. Então, em teoria, nós somos quase 250 mil profissionais hoje no Brasil. E onde é que está essa distribuição? Se nós formos ver no gráfico da direita, a distribuição está mais nas regiões metropolitanas. Tudo que é verde ali no mapinha da direita é onde tem pouca distribuição do fisioterapeuta. Olha o mercado que existe. Melhor que isso, quantos advogados tem no Brasil hoje? Nem ouso comentar. 1.198.028 com inscrição ativa na OAB. Certo? Tem um advogado para cada 176 habitantes no Brasil. Certo? Se eu for pensar, então, tem um fisioterapeuta para cada 5 advogados. Né? E, deixa eu só tentar tirar a tela aqui, para poder enxergar vocês. E tem 1,7 milhões de brasileiros que estão com os pedidos de benefício em análise lá no INSS. 1,7 milhões, tá? Isso dá, em média, 68 mil processos por advogado. E onde tem a maior densidade de processos, se a gente for pesquisar, se vocês botarem no Google aí, vocês vão ver que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, tem muito processo e tem pouco fisioterapeuta. A gente costuma brincar que quando o advogado descobrir que o fisioterapeuta é o melhor assistente técnico que ele pode ter, vai faltar fisioterapeuta no mercado. Por quê? Porque nós vamos dar tudo pronto para eles, para os colegas da doutora Melissa ali. Nós vamos entregar tudo pronto. Adoro essa parte, doutor. Por quê? Porque a gente faz a auditoria documental, que a doutora Lucimara falou antes, nos documentos, então, do cliente. A gente faz um histórico da linha do tempo do adoecimento. A gente consegue descartar exame que não serve, a gente consegue sugerir exame que tem que ser revalidado, tem que ser feito um exame novo. A gente ajuda a montar a inicial, a gente faz quesito complementar, a gente faz impugnação de laudo, a gente faz tudo. Assim, é cair no colo. Tanto que quando eu estou prospectando advogados, que eu chego para eles e mostro um parecer, eles olham e falam, meu Deus, onde é que tu estava? Eu preciso de ti. Né? Por causa disso. Então, assim, existe um mercado gigantesco. A gente consegue atuar em benefícios de auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Porque agora tem um adendo lá nessa reforma da Previdência que diz que quando a pessoa comprova que tem uma deficiência, a pessoa que tem a deficiência com uma longa data, ela pode pagar menos, contribuir menos com o INSS para se aposentar. Então, tem um mercado gigantesco nisso daí.
E onde é que o fisioterapeuta forense trabalha nesse âmbito? A gente pode trabalhar em duas esferas, na esfera judicial e na esfera administrativa. Então, na esfera judicial, a gente vai atuar como perito do juízo, que nem eu mostrei na decisão lá. O que é o trabalho do perito do juízo? O perito do juízo vai fazer o laudo, responder quesito e acabou o trabalho dele. E é o cara que vai ser massacrado, porque normalmente vai ter um assistente técnico do outro lado que vai bater, né? Então, assim, o perito é a parte menos glamurosa do negócio. O negócio está em ser assistente técnico. Porque o assistente técnico, a gente brinca que ele é o sniper, ele é o franco atirador. Ele vai achar todos os defeitos que tiver no laudo do perito e vai moer com ele. Então, assim, no nível judicial, eu também posso atuar com assistente técnico. No nível administrativo, eu atuo como jurisconsultor, porque a regra lá do INSS diz que, como o processo administrativo, ele é regido pelas regras próprias do INSS. Lá só fala em perícia médica. Então, nesse caso, a gente atua só como jurisconsultor do advogado. A gente vai ajudar ele a fazer a inicial, vai ajudar ele a rebater o laudo do médico lá no processo administrativo e vai fazer quesito complementar. Vai fazer quesito complementar quando virar assistente, perdão. Eu vou virar assistente técnico quando eu for nomeado no processo. Antes disso, eu sou só jurisconsultor na parte administrativa. Então, a parte administrativa vai acontecer o seguinte, a pessoa vai entrar com a ação, o advogado entra com a ação lá na parte administrativa e o INSS vai indeferir. O que ele vai fazer? Ele vai entrar na esfera judicial. E é aí que a gente passa de jurisconsultor para assistente técnico quando a gente é nomeado do processo. Qual é que é a diferença quando a gente é nomeado assistente técnico? Quem rege agora é o CPC, não é mais o INSS. Então, o CPC, o Código de Processo Civil, lá no artigo 473, ele vai dizer no parágrafo 3º que o assistente técnico tem os mesmos poderes do perito. Ele vai poder pedir documento, ele vai poder ouvir testemunha, ele vai poder solicitar informações, ele vai poder filmar, tirar foto, vai poder fazer o que ele quiser. Então, por exemplo, eu preciso de um prontuário que não está em meu poder para poder fazer o meu parecer de assistente técnico. Eu posso fazer uma petição para o juiz dizendo que para eu fazer meu parecer, eu preciso do material que está lá na clínica tal. Então, assim, o poder do assistente técnico é igual ao do perito. Só que eu acho melhor ainda, porque a gente pode cobrar mais. Então, assim, tanto o jurisconsultor quanto o assistente técnico a gente ganha mais. Então, pensa que o perito do juízo, lá no INSS, ele ganha 250 a 300 reais por perícia. O assistente técnico pode cobrar de duas formas. Ele pode cobrar por fazer o parecer ad hoc e ele pode cobrar um percentual do processo. Então, assim, fica bem mais interessante, né? Ano passado eu fiz só para dar uma ideia para vocês, que a ação chegou a 300 mil reais e eu cobrei 8%. Então, assim, esperei 2 anos quase, mas recebi 8% daquela ação. Então, assim, vale a pena. Tem os espinhos no caminho também, né? Então, tem ações que a gente faz e dá 11 mil reais lá, a gente vai ganhar 800 reais. Mas, assim, a gente tem que pensar em ticket médio, né? Quantas ações eu já fiz, quanto que eu ganhei, quanto custa a minha hora. E vale muito mais a pena do que eu estar ali no consultório ralando todo dia, tendo que brigar por convênio, glosa e assim, larguei essa vida faz 11 anos já e não me arrependo. Deixei um exemplo aqui só para mostrar para vocês, um exemplo de um parecer. Um médico jamais vai fazer um parecer assim, tá? Por quê? Porque a gente consegue qualificar, quantificar e codificar cada deficiência físico-funcional. Por quê? Porque a resolução 370 do COFIT lá de 2009 diz que o fisioterapeuta tem que adotar a CIF no seu diagnóstico fisioterapêutico. O que é a CIF? É a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que também está lá na resolução 452 do INSS. O INSS também está tentando implantar a CIF faz tempo. Então, nós já entregamos isso aí pronto no colo do advogado. Ó, tem tal e tal deficiência, bota as fotos, ilustra para o juiz olhar lá e ver, nossa, é verdade, tem essa deficiência. Eu vou mais além, eu já coloco uma termografia junto quando tem relação ou não. Fica bem mais completo o parecer, né? Deixa mais embasado, mostra para o advogado os pontos, entra com a ação e, em vez de fazer 100 ações para ganhar 20, faz 20 para ganhar as 20. Né? E no meu penúltimo slide aí eu coloco quem que é o melhor profissional da área da saúde para classificar deficiências e incapacidades físico-funcionais.
obviamente, ao fisioterapeuta. A gente estuda para isso. Nós temos infinitas horas de estudo de cinesiologia, biomecânica, patologia, enfim. A gente consegue fazer um parecer com as deficiências e as limitações de capacidade e restrições de desempenho para aquela pessoa que a gente está avaliando. E quando isso aí cai lá na mão de um advogado ou cai lá no juiz, ele vai olhar e vai começar a refletir, nossa, ele tem todas essas incapacidades. Então, o nosso diagnóstico, por ser baseado na CIF, ele é muito mais completo do que o diagnóstico do médico. Porque o médico vai diagnosticar a doença. E se nós entrarmos lá no Google e botar a lei 8.213, que é a lei lá da Previdência Social dos Benefícios, e digitar lá um Ctrl F, botar a palavra incapacidade, ela aparece 30 vezes na lei. E nós trabalhamos com o quê? Com capacidade e funcionalidade, né? Então, foi só um vislumbre, né? Eu tentei condensar um pouquinho aí, porque tem muita coisa para falar, mas eu deixei só aquele gostinho, né? Para vocês verem, porque a avaliação do fisioterapeuta, a semiologia, essa avaliação, a gente já traz ela da faculdade. Então, a gente precisa só condensar, a gente precisa ajustar ela para montar um documento, saber escrever, né? Saber fazer um documento, porque eu brinco muito lá no nosso podcast, tanto da Peritoteca quanto do Fisioterapeuta 4.0, que o fisioterapeuta não sabe fazer nem atestado. Imagina fazer um parecer ou um laudo, né? A gente tem que aprender isso, tem que começar a fazer. Ir lá botar um papelzinho no processo, atesta para os devidos fins que fulano fez 10 sessões de fisioterapia e melhorou. Isso aí não é um atestado, isso daí é uma declaração, né? O atestado vai dizer lá que a pessoa que você está avaliando tem X% de incapacidade em tal segmento, essa incapacidade é grave, e o código é tal, e por isso eu estou solicitando tal e tal coisa. Isso é um atestado. Então, tem um oceano azul para nós trabalharmos, porque o fisioterapeuta trabalha na Justiça do Trabalho. Pode trabalhar em causas criminais, né? A fisioterapia forense criminal, no DPVAT, na Previdência, nos bens de consumo, na Fazenda Pública, tem um monte de coisa. Só que a gente precisa despertar para isso, né? E pensa que eu estou num grupo onde tem vários fisioterapeutas peritos no Brasil, né? A maioria está lá. Tem 143 só. Então tem um mercado muito grande. Deixa eu parar de compartilhar. Excelente. Aqui. Aliás, no teu mar azul tinha um pescador sorrindo, né? No teu mar vermelho não tinha pescadores sorrindo nem com peixe. Eu prestei bem atenção. Viu? Percebeu? É isso aí mesmo. Excelente, Tiago. Eu acho que isso engrandece a nossa profissão, mostra o quanto nós somos realmente bons no que nós fazemos e temos tudo na mão, né? O conhecimento. Nós precisamos realmente entender o mundo judicial, entender esse mundo do direito, do júri, como melhorar, né, a nossa documentação. E essa é a nossa proposta, né? Foram 3 lives na sequência falando justamente sobre isso. Nós podemos, nós somos, né? Nós precisamos estar agora presente, porque nós temos realmente muito o que fazer. Lógico, nós temos um objetivo grande também aqui de mostrar que nós temos uma pós-graduação, né, uma pós-graduação semipresencial na Faculdade Inspirar. São 12 módulos, sendo que são 10 online e apenas 2 presenciais, que nós estamos estruturando aí para fazer num final de semana ou 2 finais de semana, mas a princípio é uma pós-graduação realmente muito documental. Então, essa aula, como você mesmo nos deu, Lucimara nos apresentou, Melissa nos apresentou também, é uma aula tranquila de se fazer online, aprender a discutir isso de uma forma online. E na prática, os laboratórios, né? Como documentar isso, como colocar um documento bem embasado, quais os testes que eu preciso fazer, quais o melhor software, qual a melhor ferramenta. Maravilhoso. Nossa pós deve iniciar agora em março, Brasil inteiro, uma pós semipresencial, através da Faculdade Inspirar. Eu fico muito feliz em saber, doutor Tiago, né, doutora Melissa,
nossos professores também, a doutora Lucimar está na coordenação junto com a gente, dessa pós. Por quê? Porque é o nosso futuro, é o nosso mar azul, né? É o nosso avançar na profissão, é fazer, eu vi só, a Melissa até limpou, ele estava babando no laudo do Tiago já, e vi só, ela fechou a câmera para enxugar ali, porque era tudo que ela queria enquanto advogada, porque é justamente isso que nós precisamos, né? Amei mais uma vez, parabéns a todos. Deixa eu ver se nós temos alguma pergunta aqui. Estão agradecendo, nós não temos nenhuma pergunta direcionada, mas fica ainda espaço para alguma pergunta. E aos nossos palestrantes, se quiserem fazer uma finalização enquanto aparecem algumas perguntas aqui, fiquem à vontade. Alguma coisa que faltou na sua apresentação? Eu só para encerrar, eu acho assim, muito importante que o nosso trabalho com o estudo do movimento humano está levando, inclusive, ao Ministério Público do Trabalho chamar fisioterapeutas para fazer pareceres para ele, para fazer análise, para fazer perícia. O governo, várias entidades, órgãos que precisam para tomar procedimentos, contratando fisioterapeuta para isso. Eu acho que nós temos um leque gigante em todas as especialidades, né? A gente pode, eu confesso que para mim, por muito tempo, metade você pode fazer uma coisa, metade você pode fazer outra. Fazer como o Tiago, que está fazendo, gosta da perícia, eu também gosto do contato com as pessoas, dessa parte da consultoria empresarial. Mas o que eu gostei mais do projeto, esse projeto é um projeto que é da coordenação da Cíntia, o objetivo é ter um encontro presencial mais extenso para fazer a parte prática de laboratório e os conteúdos acontecerem tudo online. Então, se viabiliza aí o Brasil todo participando, né? Eu acho bem importante. A gente está com essa pós, você faz a sua localidade, que está hoje em Cuiabá, em Balneário, em Porto Alegre, tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem em Porto Velho, tem em Vitória, Belo Horizonte, Uberlândia, Fortaleza, Salvador, né? Todas essas localidades você pode escolher, Chapecó, pode escolher como o seu ponto para fazer o teu laboratório prático, mas ele acontece no Brasil inteiro, no tempo todo online. Então, eu acho assim que é um momento bem legal e com vários profissionais aí de uma expertise grande, como os dois professores que estão aqui juntos, né? O professor Tiago, a professora Melissa, né? E todos os outros que estiveram nas lives anteriores. Excelente. Doutora Melissa, uma finalização? Acho que não vamos ter perguntas, estão parabenizando, agradecendo aqui no chat. Eu acho que foi muito boa essas palestras, quando não tem pergunta, foi muito boa. E detalhe, Tiago, a Carla que pediu a 1 e a 2, se ela acabou não acompanhando, fica realmente à disposição, eu coloquei meu telefone aqui, para quem quiser acompanhar a 1, a 2, nós estamos finalizando esse lote com a 3, mas vamos continuar discutindo muito, sim, esse mar azul. Adorei. É isso aí. Doutora Melissa? Sim, é verdade, viu, doutor Tiago? Fiquei mesmo, tive que fechar o vídeo aí, porque esse laudo é maravilhoso. Essa parte, o que nós precisamos pensar, e para o nosso colega que está ouvindo aqui também, isso é importante considerar. Imagine você que o juiz ele tem formação jurídica, e a ele cabe fazer o julgamento, isso é muito grave, isso é muito importante, né? Ele fazer o julgamento de acordo com as provas que são trazidas aos autos. Então, quando você vê um laudo bem elaborado, com figuras, numa linguagem que é uma linguagem acessível para a pessoa que é leiga, para nós, advogados, levar uma informação dessa é certeza de ganho de causa, como você falou, é entrar com 100 ações e ganhar 100 ações, né? Por outro lado, no que se refere à avaliação feita pelo Ministério Público, notadamente pelo juiz, que é ele que efetivamente vai dar a sentença no final, me parece muito mais tranquilo que ele tenha condição de emitir um parecer e uma sentença baseado numa documentação de qualidade, com competência técnica e elaborado por alguém que tem conhecimento. Então, eu acho que nós, da área do direito, só temos a ganhar com profissionais como vocês, né? E, doutor Tiago, já anotei seu telefone aqui. Não, sabe que eu ia falar uma coisa assim antes também, eu me esqueci. Tem só 18 mil juízes no Brasil, comparativamente, né? Então, tá muito mais fácil ser assistente do que ser perito, né? E aí, mais um caso agora também, pensando, acho que foi ano passado,
Quando cai um laudo bem elaborado, um parecer bem elaborado, com quantificação, qualificação, fotos, gráficos, na mão do perito na perícia, e ele olhar aquilo, já aconteceu comigo, do perito pegar simplesmente e copiar tudo que eu botei no laudo. Porque ele deve ter pensado, como é que eu vou ir contra tudo isso aqui? Né? Então, às vezes, o nosso parecer entra com muito mais peso ainda dentro do processo. E vamos lá, Thiago. Imagine eu apresentando um laudo com esse gabarito. A outra parte vai olhar e vai dizer, aí tem café no bulho, né? Não é qualquer coisa que eu posso apresentar que vai convencer, né? É isso aí. Isso também é importante, né? A gente considerar. Mas eu encerro aqui agradecendo a possibilidade de participação para poder passar a palavra aos demais colegas e me coloco à disposição ao lado da professora Cíntia para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem dentro da área jurídica, naturalmente. Obrigada. Obrigada pela participação, doutora Melissa. Doutora Lucimara. Bom, só queria me despedir, agradecendo ao espaço, né? E estar interagindo com vocês. Eu acho que é um assunto muito amplo, muito rico e muito diversificado para o fisioterapeuta, né? Então, acho que vale a pena não só se capacitar para isso, mas você ter ciência disso, porque quer queira, quer não, de uma forma ou de outra, você vai estar participando de um processo pericial, né? Ou contribuindo, ou opinando por isso, ou acompanhando um caso similar. Então, é um assunto bastante rico, né? E nós temos a base, só falta a questão documental, né? Excelente, muito obrigada também pela participação. Thiago? Bom, eu agradeço todo mundo por ter participado, agradeço por ter participado com vocês. Cheguei até a aumentar meu plano de internet, porque eu achei que o peso dessas aulas ia ser enorme, e foi mesmo, ainda bem que eu aumentei meu plano. E assim, vamos todo mundo para o Oceano Azul. A perícia fisioterapêutica, ela é transversal, ela passa por todas as especialidades, não precisa ser só fisioterapeuta do trabalho, ou só fisioterapeuta dermatofuncional, ou só fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia para fazer perícia. Ela passa em todas as áreas. E a assistência técnica também. A única diferença que tem é que a gente tem que estudar. Porque não é simplesmente chegar lá, tem que estudar. Cada caso é uma coisa nova, né? Então, desejo bons estudos para todos e quem sabe aí a gente se encontre na pós da Inspirar. Excelente, Thiago, muito obrigada também a todos. E eu acho que é isso, né? Nós temos uma base, aprofundar o conhecimento jurídico e escrever bem o que nós já sabemos, né? Mas parabéns, agradeço a todos mais uma vez, agradeço os participantes que ficaram com a gente até o final. Eu vou encerrar aqui a gravação, muitos elogios no nosso chat, muito obrigada mais uma vez. E as lives ficarão gravadas e eu estarei encaminhando. Quem já se inscreveu recebe automaticamente, quem não se inscreveu provavelmente vai estar procurando e encontrando nossas lives aí no YouTube para acessar esse riquíssimo conteúdo que nós tivemos nesses 3 encontros com excelentes profissionais com internet robusta, né? Então, para agregar bastante conhecimento. Muito obrigada a todos. Eu estou encerrando aqui a nossa gravação.